Olá, queridos da Rádio Fonte Eterna. Aqui quem fala é Monique Pereira com vocês hoje com mais um pão de amor para as nossas vidas. O que Deus quer nos ensinar hoje? Ele quer nos ensinar sobre o dizer eu te amo. Amados, ao ler João 21, versículo 15, na Bíblia Sagrada, nós vemos Jesus perguntar a Pedro: você me ama? E é nesse ritmo que nós vamos começar hoje a nossa reflexão chamada Pão de Amor, perguntando para nós mesmos: eu amo? Nesses versículos do 15 ao 25, nós lemos sobre a restauração de Pedro, lá no capítulo 21 de João. Algo que nós precisamos na nossa vida também. Quantas vezes a gente pensa que por ser filhos de Deus, a gente faz tudo certo? Tantas vezes a gente diz por aí muito te amo, ou amo sua vida, ou a gente diz te amo, para um cônjuge, namorado, noivo. A gente diz te amo também para um pai, para uma mãe, para um irmão de carne, de sangue, ou um irmão da fé. E será que esse nosso te amo tem refletido restauração com Jesus? Será que nós sabemos o sentido real da palavra amor para a gente dizer que ama? Ao ler o capítulo 21 de João, eu pude ir pensando sobre cada trecho. Vamos apreciar? Jesus, ele aparece novamente pela terceira vez aos discípulos depois de ressuscitar. Desta vez, à margem do mar de Tiberíades, ao amanhecer na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. Por que será? Estavam aflitos, ansiosos, temerosos com algo? Com certeza, eu creio, amados. Eles passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. E não ver nada nos desanima, nos desestimula e nos impede de ver a Deus muitas vezes. Mas ao amanhecer, Jesus estava lá para ajudá-los. Depois da frustração da noite, com certeza, não foi por acaso, Glória a Deus. E Jesus pergunta lá no versículo 5, filhos, vocês têm algo para comer? É surpreendente, amados, a forma como Deus faz conosco. Ele nos pergunta algo que ele já sabe. E a resposta foi, um simples não. Eles não tinham algo para comer. E é isso que a gente faz, quando a gente está com fome, não é verdade? A gente fica já nervoso e se alguém nos pergunta algo óbvio, a gente já respira fundo e responde com certa ironia. Jesus, ainda sem ser reconhecido, disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Encontrarão o que, amados? O que eles precisavam, o que eles procuravam, os peixes, não é verdade? Isso nos faz refletir que Deus é quem pode nos direcionar ao lugar certo. Ao lançar as redes, eles não conseguiam recolher de tanto peixe que veio. Aleluia! Glória a Deus! Deus, ele nos dá mais do que a gente precisa ou espera. Amém? Glória a Deus, amados. Depois disso, o discípulo que Jesus amava disse: é o Senhor. Veja a sensibilidade que a gente precisa. Somente o amor nos faz reconhecer a verdade. Pedro, ele ouviu isso. Ele vestiu a capa na hora e lançou-se no mar. Ele estava perto da praia. E daí a gente pode ver como é interessante o temperamento do sanguíneo. Ele tira e coloca a capa, entre aspas, com rapidez, dependendo do momento. A mesma coisa somos muitos de nós, que deixamos a raiva e a frustração nos dominar rapidamente. A gente pode parar para pensar aqui.
A gente bloqueia na rede social, a gente se afasta, a gente é grosso, a gente evita pessoas, não é verdade? Eu já fiz isso, confesso. Não sei você. Às vezes a gente faz esse tipo de coisa porque é necessário ao momento de grande decepção ou mágoa. E é até melhor do que magoar pessoas. Bloquear, né? Evitar. Mas Deus, Ele tem me ensinado que enquanto a gente tem pessoas bloqueadas na rede social ou na nossa vida, por nossa iniciativa, nós não seremos completos em Deus, porque isso mostra falta de perdão. Isso mesmo, amados. Perdão a nós primeiro e a outra pessoa depois. Lá em João 20, 22, e no Pai Nosso, diz que se a gente não perdoar os pecados de alguém, seja esse nosso ou de outro, não estaremos perdoados por Deus. É mais sério do que a gente pensa. Às vezes a gente acha que não tem nada contra nós ou contra outras pessoas. Mas os nossos frutos nos entregam a nós mesmos. Basta a gente prestar atenção com Deus. Voltando lá ao versículo 8 em diante, né? Os outros discípulos, eles ficaram no barco quando Pedro se jogou no mar. E eles arrastaram a rede cheia de peixes. E ao chegar na praia, viram uma fogueira. Peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Assim que Jesus disse: tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Foram 153 peixes grandes, de fato, né? Tinha lá na rede. E a rede não se rasgou. Eram muitos e a rede não se rasgou. Ou seja, amados, tudo que Deus faz é perfeito. Percebe? Aleluia! Jesus os chamou para comer, mas nenhum dos discípulos ali tinha coragem de perguntar quem ele era. Sabiam que era o Senhor, mas não tiveram coragem de perguntar. Veja só, quantos de nós ainda não tem coragem de dizer eu te amo para alguém que ama? Jesus, ele deu pão e peixe a eles. Foi uma pesca maravilhosa. Vemos muito amor nisso tudo, não é verdade? No versículo 15, depois de comerem, já mais calmos, né? Provavelmente, Jesus perguntou a Pedro: Simão, você me ama mais do que a estes? Ele estava se referindo aos outros discípulos, né? E Simão Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Quantas vezes, amados, a gente ama, mas a gente não diz? Porque a gente entende que a outra pessoa já sabe. E Jesus responde a Pedro: cuide dos meus cordeiros. A gente ama, mas é Deus o Criador de todos nós. Por isso, a gente deve ficar atento que o nosso amor não deve ser possessivo. Amém? Glória a Deus, amados. Novamente, Jesus pergunta se Pedro ama. E Pedro respondeu igualmente, que amava Jesus. E Jesus respondeu, né? Pastorei as minhas ovelhas. E pastorear é o que, amados? É proteger, lutar por, ensinar, cuidar, não é verdade? Daqueles que Deus colocou em nosso caminho. Sabendo que o nosso papel é cuidar, mas Deus é o dono de cada cordeirinho, de cada ovelha. E pela terceira vez, Jesus perguntou: Pedro, você me ama? E dessa vez Pedro ficou magoado, porque Jesus perguntou pela terceira vez. E ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Amados, eu não sei vocês, mas eu vejo Jesus mostrar um amor tão grande por Pedro nesse momento. Pedro, ele se magoa porque ele não compreende que Deus sabe de tudo. Mas ele quer ouvir de nós, sempre. A gente se magoa fácil demais. E tantas vezes a gente deixa de falar para quem a gente ama, que nós amamos e nos importamos com aquela pessoa. A gente não pode perder esse maravilhoso dom de restauração
Que Deus nos ensina aqui, através de Jesus hoje, dizer mais vezes, eu te amo. Agora, entendendo melhor, né? Depois desse pão de amor. Amém? Glória a Deus, amados. Mesmo sabendo que Deus sabe de tudo, a gente ainda para, né? Casou, às vezes as pessoas casaram, já demonstra que se ama porque casou. Às vezes porque a pessoa coloca comida em casa, também já demonstra amor e não precisa falar. Ou até mesmo as pessoas dizem que as nossas atitudes mostram que nós amamos. Isso é verdade, é fato. Mas a gente precisa falar também. É isso que eu entendo nesse trecho de restauração. Muitas feridas nossas permanecem nas nossas vidas porque a gente não fala, a gente se fecha. E a gente precisa entender o amor de Deus e aceitá-lo na nossa vida, para que assim a gente consiga amar de fato. Aí a cada dia, né? Lembrar que é o amor que sustenta qualquer relacionamento. E sem ele não há continuidade, não há coragem, porque a força que nos traz alegria, amor e moderação vem de Deus. E Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Diz lá no versículo 7 de 2 Timóteo 1. Lembra? Amados, dizer eu te amo deve ser uma atitude com palavras. E palavras com atitude. Amém? Glória a Deus. Para finalizar aqui hoje esse pão de amor maravilhoso que Deus nos trouxe, eu vou ler para vocês Isaías 1, versículo 18, que diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Aleluia. Esse trecho de Isaías aqui nos ensina através de Cote, no livro Cura e Edificação do Líder, que a atitude de dar espaço para ser questionado sobre uma orientação demonstra maturidade, sinceridade e segurança da parte do líder. Todos, amados, somos líderes, no mínimo de nossa própria vida. Então, mal-entendidos são resolvidos e as dúvidas esclarecidas, o que incentiva uma submissão voluntária e uma cooperação criativa. Isaías revelou aí nesse trecho para nós que Deus sempre está pronto para ouvir nossas angústias e dúvidas. Deus quer que o seu povo o questione, para assim ser desarmado e purificado. O contrário disso pode ser chamado de autoritarismo, que é exigir uma submissão sem questionamentos. Assim, o medo prevalece. E não existe a liberdade para dizer sequer um simples eu te amo, quanto mais outras coisas mais complexas. Não é verdade, amados? Eu oro aqui em nome de Jesus nesse momento, para que Deus nos abençoe e faça essa mensagem de aprendizado frutificar em nossos corações. Nossos corações sedentos por mais de Deus, mesmo que a gente não perceba. Nossa vontade não quer mudar, mas nós precisamos. Há um tesouro que nós precisamos encontrar. Para isso, nós temos que permitir Deus nos restaurar. Amém? Em nome de Jesus, amados, sejam abençoados por Deus nesse momento e que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e nos dê a sua paz. Amém? Grande abraço para vocês.